Boa noite, gente. Eu peço que todo mundo que for entrando mande o nome completo no chat para poder fazer a conferência dos certificados. E tomem cuidado com a questão da câmera aberta durante a aula e certifique-se que o áudio está desligado, que a câmera está desligada, para não atrapalhar o professor a dar a palestra. Meu nome é Júlia Pinheiro, eu sou estudante de odonto do 7º período da FADIPA, sou integrante do CRO Jovem de Patinga e presidente da ALAP, que é a Liga Acadêmica de Patologia e Estomatologia da FADIPA. Juntos nós preparamos uma palestra no tema... com um tema bem pertinente, né? E convidamos o doutor Emiliano para estar palestrando para a gente. Antes eu queria agradecer a toda a equipe do CRO Jovem, a toda a equipe da LAP, que ajudou, né, que estava por trás disso, e ao CTI, lá de BH também, as meninas do CRO, que sempre ajudam a gente com questão de certificado, questão de abrir as palestras aqui. Qualquer dúvida, o Emiliano ele prefere que vá respondendo ao longo da palestra. Então, é só mandar. Júlia, aqui é a Flávia. Seu áudio foi desligado. Pare aonde? Você estava falando que o Emiliano prefere ouvir as perguntas durante a palestra. Isso, ele prefere que interrompa e ele vai estar respondendo. Se ele não conseguir ler o chat na hora, eu vou parar ele e vou estar pedindo para ele abrir o chat. Então, já podem ir mandando as perguntas durante a palestra mesmo, vão ser respondidas. De novo, eu peço atenção para não abrirem áudio nem câmera durante a palestra, para não atrapalhar o professor. Eu acho que é só isso. Deixa eu só ver se o Emiliano já consegue entrar. Doutor Emiliano, se você quiser já ligar a câmera e o áudio, já está disponível. Oi, pessoal, boa noite. Boa noite. Aí qualquer dúvida, qualquer probleminha, alguma coisa que você quiser me perguntar, você me pergunta que eu vou abrir, eu vou estar desligando a câmera e o áudio. Aí se você precisar, eu ligo novamente, tá bom? Tá joia. Eu vou começar a projeção, mas você só me avisa se está projetando aí direitinho, por favor. Tá bom. E continue mandando o nome de quem for entrando no chat, não esquece, para conferir lá as meninas do CTI do CRO lá de BH, sempre confere e olha direitinho para enviar o certificado para vocês, tá bom? Tá conseguindo aparecer para vocês a projeção? Tá projetando sim. Tá joia. Só não vai estar aparecendo para mim o chat, tá, Júlia, por causa da projeção. Aí as perguntas você pode ir me interrompendo. Tá bom, eu interrompo. Por favor, que aí nós vamos resolvendo. Eu acho que dessa forma é mais produtivo, tá? Boa noite, pessoal. Vou tentar ser bem rápido, né? Porque nós estamos hoje na sexta-feira, um pouco mais de 8 horas, então daqui a pouco vai começar a abstinência de alguns, então alguns vão começar a tremedeira, alguns amigos vão começar a bater no portão, chamando para sair, para beber, então nós vamos tentar aproveitar, ganhar um pouquinho de tempo. Prometo que não vou tentar prolongar muito, não, tá? Gostaria de agradecer o pessoal da LAP, da Liga Acadêmica de Patologia e Estomatologia da FADIPA, e o pessoal do CRO Jovem pelo convite. Tá? Nós vamos tentar estar falando um pouquinho sobre o tema, é um tema bem atual, e um tema que nós vamos ver que ele é pouco controverso, tá? Mas é um conhecimento que eu acho que é bem
bem útil, bem enriquecedor. Então, para a gente começar a falar sobre as manifestações do coronavírus, nós temos que entender um pouquinho sobre o coronavírus. Então, o coronavírus, hoje, o coronavírus 19, ele é apenas mais uma manifestação do vírus coronavírus que já existe na humanidade já há algumas décadas, tá? E ele tem esse nome de coronavírus em função dos diversos prolongamentos da sua superfície, dando uma semelhança com uma estrutura como se fosse uma coroa, tá? O Covid-19, ele não é o primeiro coronavírus a causar uma insuficiência respiratória. Então, por isso que hoje a gente fala, ele é considerado como SARS-CoV-2, o SARS de uma síndrome aguda respiratória. Então, ele é um vírus que causa uma síndrome aguda respiratória, mas ele não foi o primeiro que está cometendo a humanidade. No início da década, nós já tivemos um outro comprometimento. Então, nós vamos estar conversando um pouquinho e vamos estar entendendo um pouquinho sobre isso. Tá? Qual que é a importância clínica do Covid-19 para a gente? Ele tem uma importância que, apesar dele ter uma alta taxa de pacientes assintomáticos, ele vai ter um acometimento em torno de 20% desses pacientes com uma necessidade de atendimento hospitalar. Então, ele é uma infecção que ela demanda um nível de atendimento hospitalar muito alto. Então, ela gera uma sobrecarga dos sistemas hospitalares. Tá? E desses 20% desses pacientes que vão necessitar desse suporte hospitalar, desse atendimento hospitalar, 5% desses pacientes vão precisar de algum suporte ventilatório. Então, desses 5%, alguns vão precisar de um suporte de oxigênio através de máscaras nasais, através de cânulas nasais, ou até através de tubos orotraqueais e evoluindo com as traqueostomias. Tá? Então, o coronavírus, ele, na verdade, ele é um vírus que trabalha na mutação do RNA. Atualmente, nós temos 4 tipos desse coronavírus vivendo entre nós, tá? Então, há cerca de 60 anos, nós já convivemos com 4 desses vírus em convivência com a gente, e esses vírus, na grande maioria, eles vão causar algum comprometimento respiratório, tá? E os grandes relatos envolvendo grandes comprometimentos com o coronavírus, eles começaram em 2002, final de 2002, início de 2003, em Guangdong, na China, tá? Com a síndrome respiratória grave, com o SARS. Então, o SARS veio da Severe Acute Respiratory Syndrome, então, a síndrome respiratória aguda grave, com o primeiro coronavírus identificado. Então, essa manifestação, ela determinou o SARS-CoV-1. Tá? Por isso que hoje, essa manifestação do coronavírus 19 é a SARS-CoV-2. Essa síndrome aguda respiratória grave, ela teve envolvimento de 8.422 casos no mundo, tá? antes de ser contida. E desses 8.422 casos, houveram uma taxa de mortalidade de 916 mortes. Então, isso gera uma taxa de mortalidade de 11%. É uma taxa de mortalidade significativa. Se nós pegarmos os dados do Covid atualmente, nós vamos ver que eles estão oscilando em torno de 2 a 3%, dependendo da população alvo, da população que nós estamos estudando. Então,
essa primeira manifestação, apesar dela ter tido um número baixo de casos, ter sido contida rapidamente, ela teve uma taxa de letalidade extremamente alta, tá? E ela foi contida e continuamos vivendo tranquilamente até no ano de 2012. Então, em 2012, na Arábia Saudita, nós tivemos um segundo foco de contaminação importante por coronavírus, tá? Que foi denominada como a MERS, que é Middle East Respiratory Syndrome. Então, a síndrome respiratória do Oriente Médio. Então, ela foi denominada MERS-CoV. Tá? A MERS, ela teve um comprometimento mundial, mas ela foi rapidamente contida. Ela teve um acometimento de 2.494 pessoas. Porém, ela teve um número de mortes extremamente elevado, 858 mortes. Então, essa taxa de mortalidade, ela chegou a 34%. Então, a taxa de mortalidade extremamente alta. Tá? Então, essas duas primeiras grandes manifestações relacionadas a essa classe de vírus, elas tiveram um comprometimento importante em termos de mortalidade, em termos de letalidade, mas elas foram rapidamente contidas, então elas não tiveram uma propagação de nível pandêmico, igual nós estamos vivendo hoje. Tá? Final de 2019, então essa história todos nós sabemos, então isso mudou drasticamente a vida de todo mundo que está aqui. Então, todos nós tínhamos uma vida com hábitos e rotinas que hoje estão totalmente mudados em função disso, tá? Então, final de dezembro de 2019, em Wuhan, na China, houve uma nova manifestação de uma nova variante do coronavírus. Então, uma segunda variante com um comprometimento severo com relação ao quadro respiratório. Então, nós tivemos uma segunda síndrome aguda respiratória grave, porém com um segundo tipo de coronavírus. Então, por isso a determinação do SARS-CoV-2. Tá? E eu acredito que todo mundo viveu tudo isso que aconteceu. Então, nós observamos essa dúvida que foi geral. Então, quem observou, quem estava na parte da saúde, na parte acadêmica, viveu isso bem a fundo, um período de dúvida e incerteza da OMS se era realmente uma manifestação importante. Então, nós vimos vários pronunciamentos equivocados. Então, se um pronunciamento hoje, amanhã mudava, mas, enfim, 30 de janeiro, a OMS decretou a emergência de saúde pública de interesse internacional. Então, em 30 de janeiro, ela alertou todos os países que o que estava acontecendo na China deveria ser alertar todos os países que era algo de interesse de saúde pública. Era algo que já tinha fugido de controle. E realmente já tinha fugido de controle, tanto é que em 11 de março a OMS declarou estado de pandemia. Tá? E para quem é da saúde, para vocês alunos, nós vivemos isso. Porque no mês de março nós tivemos aí, nós que somos de Ipatinga, nós tivemos primeiro o isolamento. Desse isolamento
todas as adequações, que até hoje nós temos essas adequações, né? Nós, odontólogos, os dentistas, eu vi aqui alguns colegas, nós tivemos que nos readaptar. Então, nós tivemos que mudar toda a nossa ciclo de atendimento, toda a nossa rotina de atendimento, todas a nossa as formas de atendimento, a nossa agenda. Então, desde de 2019, nós estamos vivendo uma nova realidade. E é uma realidade que vem alternando momentos de altos e baixos, momentos que a gente acha que vai ter uma melhora e, de repente, piora tudo de novo, e é o que nós estamos vivenciando. Se a gente olhar, esses dados são os dados de ontem, tá? Então, no alto à esquerda, nós temos os dados de confirmações globais. Então, nós já estamos com mais de 160 milhões de casos no mundo, tá? Com mais de 3 milhões e 300 mortes. Então, nós vimos um gráfico em que nós já tivemos momentos de alta, já tivemos uma queda, estamos elevando uma nova alta e nos sugerindo uma nova queda. No alto à direita, nós temos os nossos dados aqui no Brasil. Então, para quem está acompanhando isso bem de perto, nós vimos que ali no dia 24, 25, como nossos dados eles são registrados, a gente pode ter diferença de registro de um dia para o outro, 2 dias, então isso pode interferir no resultado final. Mas entre o dia 24, 25 do mês 3, nós tivemos o nosso momento mais crítico, onde nós atingimos praticamente 4.000 mortes por dia, né? Então, hoje a gente já tem um decréscimo, tá? A gente espera que isso seja realmente uma curva descendente, mas nós já vivemos essa ondulação aí algumas vezes. Então, ontem nós tivemos 2.383 mortes. Então, nós estamos perto de chegar à metade do período mais crítico que nós tivemos, que foi no finalzinho de março, praticamente um ano depois do início da pandemia. E embaixo, na esquerda, nós temos nosso gráfico de Minas. Então, dá para a gente observar que aqui em Minas o nosso gráfico ele é bem parecido com o que está acontecendo no Brasil, tá? E o gráfico do Brasil, apesar de ser parecido com o gráfico mundial, ele tem algumas diferenças, tá? A transmissão, eu acho que desde 2019, essa mudança de vida que nós tivemos, então isso, todos nós acho que já estamos bem cientes disso, então, mas nunca é demais a gente lembrar, né? A transmissão é através de gotículas infectadas, tá? Principalmente através de gotículas infectadas, por isso a necessidade do uso da máscara. Então, algumas linhas de pesquisa, algumas linhas de estudo já conseguem fazer algumas análises relativamente importantes, não comprovadas ainda, mas relativamente importantes, por exemplo, em alguns períodos em São Paulo, quando teve os picos nesses gráficos de São Paulo, e o uso da máscara, principalmente nos metrôs e nos ônibus, em alguns períodos não houveram grandes acréscimos. Então, algumas linhas de pesquisas acreditam que
essas gotículas são gotículas maiores, então, os perdigotos, mas como nós estamos tudo muito no início ainda de resultados, de evidências, isso ainda vai ter que ser provado isso pra gente, mas já existem alguns indícios disso, tá? Então, por isso que a gente reforça muito o uso da máscara. Então, e quem acompanhou isso viu que em alguns momentos a própria OMS ficou indecisa com relação se a máscara realmente era eficaz ou não, isso no começo, tá? Lá no fevereiro, março de 2019, houve alguns momentos em que isso foi uma dúvida, não é mais, tá? E essas gotículas infectadas, elas têm que entrar em contato, principalmente com boca, olhos e nariz. Então, elas têm que entrar em contato através das mucosas, tá? Então, elas entram em contato através das mucosas. Um grande foco de contaminação que no início não foi subestimado, foi através das fezes. Qual que é o grande problema? Um dos grandes sintomas que tem no coronavírus é a diarreia. Então, os pacientes internados têm grandes surtos de diarreia. E a equipe de saúde, que trabalha diretamente com esses pacientes, no início houve grandes surtos de infecção em função do contato com as fezes, tá? Então, nesses determinados períodos também, nós vimos muita informação com relação a isso, principalmente dentro da área da saúde, para tentar conter esses focos, principalmente dentro do ambiente hospitalar. O período de incubação varia entre 12 a 14 dias. Então, a gente pode ter um período de incubação em que entre 2 a 14 dias eu vou ter o vírus, mas eu não vou ter esses sintomas, tá? E qual que é a importância disso? A importância disso é com relação à transmissibilidade. Porque se eu não tenho sintoma, eu posso estar transmitindo para diversas pessoas. Então, por isso que a transmissibilidade do coronavírus é extremamente alta, principalmente nos assintomáticos. Os sintomas do coronavírus, nós já sabemos, então, vamos tentar ser bem rápido, mas tosse seca, febre, dificuldade de respirar, dor de cabeça, dor de garganta, diarreia, as secreções nasais e podendo evoluir para pneumonia. Tá? Esses sintomas nós podemos desenvolver 1, 2, todos. Mas o que é importante nós observarmos? Como nós vivemos num período de pandemia, qualquer um desses sintomas deve ser avaliado. Então, somente a tosse ou somente a diarreia, secreções nasais, não podem, neste momento em que nós vivemos, ser considerado como algo simples, tá? Principalmente porque nós vimos ali no início que somente 20% dos comprometidos vão ter necessidade de intervenção hospitalar. Então, praticamente 80% de todos nós vamos ser assintomáticos. Então, 80% vai estar, se não tiver as precauções, 80% de nós vamos estar com chance maior de estar transmitindo para os vulneráveis. Com isso, com 2019, com o passar do tempo, começaram a surgir possíveis sinais, possíveis sintomas, possíveis manifestações orais relacionadas ao coronavírus. Tá? Então, esses possíveis sinais, sintomas ou manifestações já foram descritos, entre outros, nós temos aí os distúrbios do paladar,
Emiliano, Sim, tem uma pergunta aqui. sim, pode falar. Não é diretamente ao assunto, mas que você está falando agora, mas é sobre, peraí. Sim. O próprio conhece alguma faculdade com projeto para circulação de ar adequado para o enfrentamento da pandemia? Desculpa, ligou o microfone de alguém na hora, eu não escutei a metade da pergunta. Tá bom. Peraí que eu vou ler novamente. O prof conhece alguma faculdade com projeto para circulação de ar adequado para o enfrentamento da pandemia? Pois então, diversos projetos foram feitos. Desde 2019, existem diversos projetos de adequação, tá? Então, foram criados institucionalmente, através de órgãos federais, regionais e municipais, para tentar conter essa pandemia, tá? Então, assim, existem diversos protocolos. Então, institucionalmente, nós vamos pegar protocolos aí que tem, por exemplo, das duas instituições aí de Patinga que eu trabalho, eu posso falar que os protocolos variam entre 12 a 15 páginas, pelo menos, tá? Mas com relação à circulação de ar, o que é sugerido é que não tenha um ambiente fechado, né? Então, se é um local que precisa do ar condicionado como uma forma de manter o fluxo de ar renovado, que tenha janela, o ideal é que essas janelas sejam abertas e as portas sejam abertas, e que tenha o fluxo de ar, que o ar seja renovado, tá? Mas nós temos que imaginar, por exemplo, não é o caso das nossas instituições, pelo menos das que eu conheço aí, estou falando por Ipatinga, todas são muito bem ventiladas, muito bem arejadas, então tem como ter essa circulação. Mas se a gente pegar, por exemplo, consultórios, clínicas, aí a gente sair da odontologia e ir para salas comerciais, nós vamos ver que existem algumas salas que não tem, que a única circulação de ar é via ar-condicionado. Então, essa é a adequação à o próprio Ministério da Saúde, ele tem algumas normas, algumas cartilhas de instrução, de recomendação. Então, com relação às faculdades, eu posso falar das duas aí de Ipatinga, que elas têm um protocolo para tentar conter. Mas o que é a propagação? É o indivíduo infectado principalmente através das gotículas, que é o grande foco, o grande transmissor, tá? Então, medidas efetivas. A primeira medida efetiva depende de nós mesmos. Então, se eu como professor, ou se eu como aluno, eu tenho qualquer um da lista dos sintomas que eu apresentei aqui atrás, eu apresentei qualquer um dos sintomas, a primeira coisa que eu deveria fazer era comunicar a instituição, comunicar meu professor, comunicar meu coordenador, e até eu ter um exame laboratorial, nós vamos ver preferencialmente o RT-PCR, descartando o coronavírus, o Covid-19, eu não entrar em contato com os possíveis familiares, colegas. Então, aí eu acho que a primeira instrução, ela depende da gente, tá? E às vezes a gente não
a gente não observa isso. Tá? Não estou falando isso de instituição, de faculdade, mas às vezes a gente observa isso eu já observei isso em consultório, já observei isso em clínica, tá? Então, acho que a primeira coisa depende da gente. Então, pelo menos eu acho que quem está aqui está preocupado, quem está aqui hoje, 8h30 da noite, está preocupado. Então, eu acho que tem uma noção disso, tá? Voltando aos sinais e os sintomas. Então, depois que começou esse estado de pandemia, diversos relatos começaram a surgir, tá? Então, principalmente relacionados aos distúrbios do paladar, ao aparecimento de úlceras, então úlceras que hoje a gente considera como inespecíficas, nós vamos discutir um pouquinho sobre isso, tá? Gengivite descamativa, petequias, são aquelas áreas vermelhas, por causa de extravasamento de sangue submucoso, tá? E principalmente as co-infecções, como candidíase e como herpes, tá? Que é o grande centro dessas manifestações, é a grande polêmica, o grande centro de todas essas discussões, tá? Então, lá no finalzinho de 2019, quando começou as manifestações do coronavírus, e fevereiro, março, quando sugeriu o estado de pandemia e começaram os isolamentos, começaram os relatos de caso. Então, em março de 2019, já começaram a serem produzidos as primeiras evidências, tá? E o primeiro artigo que nós tivemos com relação a manifestações orais do coronavírus foi do Departamento de Odontologia da Universidade de Barcelona, tá? Da Carmen Martins Carreiras Presas, tá? Nessa primeira publicação, foi um relato que, como eles estavam em quarentena na cidade de Barcelona, eles fizeram os atendimentos por videoconferência. Então, eles avaliaram 3 pacientes, então 3 pacientes com manifestações orais foram avaliados, só que desses 3 pacientes, 2 eram suspeitos de estar com coronavírus, mas só um desses pacientes foi confirmado. Então, só um desses pacientes teve o diagnóstico confirmado, os outros 2 eram somente casos suspeitos, tá? E esses 3 casos, eles apareceram como úlceras ou bolhas que se manifestaram em um período de 15 dias. Mais especificamente no mês de abril de 2020. Todos esses casos foram acompanhados com dor no palato, dor na língua e dor na garganta. Tá? Então, ela relatou, através de foto, essas manifestações desses 3 casos. O caso da direita é o do paciente que foi confirmado como coronavírus. Então, é um caso de um paciente que evoluiu para uma internação hospitalar, que evoluiu, precisou fazer o diagnóstico e desse diagnóstico e tratamento para o coronavírus. Os outros 2 casos da esquerda são 2 casos que eram casos suspeitos, tá? Mas não foram confirmados como casos de coronavírus. Então, ela relatou as lesões vesículo-bolhosas no palato dos 2 casos, que são os casos considerados suspeitos, e lesões ulceradas na mucosa oral, no caso que foi o caso confirmado com coronavírus. Depois dessa publicação, vieram várias publicações na sequência questionando essa primeira publicação. Por quê? Porque, inicialmente, nós estamos falando de casos
Então, nós estamos lá embaixo na pirâmide de evidenciação científica. Nós estamos começando a apresentar o que está aparecendo, mas nós não temos estudos ainda sobre isso. Então, está começando uma discussão. Então, alguém vem com a tese, é a mesma coisa, eu vim aqui apresentar uma tese para vocês, alguém de vocês não concordar, e vir com uma antítese, nós ficarmos discutindo aqui, da nossa discussão, nós vamos gerar uma síntese. Na nossa discussão, nós vamos criar algo novo, algo importante, que vai ser, que possa ser algo novo e aproveitado a partir de agora. Então, vieram várias publicações, muitos relatos, da seguinte maneira: olha, a gente não pode considerar esses casos como manifestações orais do coronavírus, por quê? Somente um caso foi diagnosticado como positivo. Os 2 casos são casos suspeitos. Então, a gente não consegue relacionar o caso de positividade com manifestação oral. As 2 manifestações orais que nós temos no palato, as 2 manifestações à esquerda, vesículo-bolhosas, são muito parecidas com as manifestações do vírus da herpes, tá? Então, se a gente aprofundar nas investigações do vírus da herpes, principalmente do herpes zoster, o zoster tem uma manifestação que ele sempre vai ser unilateral, tá? Ele tende a ter uma latência no trajeto de um nervo e sempre unilateral. Então, tem uma justificativa muito plausível nas 2 imagens que nós temos na esquerda, de uma manifestação herpética, principalmente do zoster, tá? Pelo fato de acometer só unilateral. Se fosse do herpes simples, a gente teria vesículas múltiplas bilaterais. E a gente não observa esses 2 casos. Tá? Então, foi uma série de grandes nomes que começaram a questionar isso. Tá? As publicações que defendem isso como manifestação, defendem em função do que nós vamos ver, do que o coronavírus faz, né, quando ele entra em contato com a mucosa, com a língua, o que ele pode causar de manifestação. Mas, para isso, teria que ter o caso teste positivo, mas para poder associar as manifestações. Tá? Então, por exemplo, com o passar do tempo, nós vamos evoluindo nos casos. Nós vamos começar a ter, ao invés de ter 2, nós vamos ter um grupo, um hospital que vai fazer um tratamento com 50, 60, 100, com exames RT-PCR positivo, e os que têm lesões vesículo-bolhosas vão fazer cultura, e nesse exame de cultura eles vão ver que tem herpes simples, que tem herpes zoster. Então, vão poder associar que o coronavírus pode, sim, em determinado estágio, causar uma co-infecção com herpes zoster. Até lá, a linha mais forte é que o coronavírus, em função de tudo que ele faz com o nosso sistema imune, tudo que ele faz psicologicamente com a gente, ele tende a ter uma chance muito grande de manifestações, principalmente de cândida e da herpes simples. Tá? Nós vamos discutindo um pouquinho sobre isso. Aí, acho que no final, acho que vai todo mundo ter sua própria linha de raciocínio. Então, um pouquinho depois, mas já com publicação agora em 2020, mas o relato foi um pouco depois, pouco na sequência das publicações, da publicação da Martim Carreiras, de Barcelona. Aqui no Hospital de Brasília, nós já tivemos um relato que
é um pouco mais importante. É um relato de caso clínico, que é uma importância baixa dentro do nível de evidenciação científica, mas tem uma importância para a gente um pouco maior. Por quê? Porque nós temos muitos mais dados sobre essa manifestação, como ela ocorreu num paciente que foi testado positivo, tá? Então, um paciente de 67 anos, que apresentou dispneia ao esforço, febre, diarreia, hipogeusia, então, assim, o paladar estava alterado, tá? E ele já tinha comorbidades, ele tinha hipertensão arterial sistêmica, tinha uma doença coronariana e era transplantado. Então, ele já tinha realizado transplante renal. E diante desse quadro clínico, ele foi submetido à internação hospitalar. Nessa internação, ele foi testado. Então, veio positivo, RT-PCR positivo para o Covid-19, tá? Então, desse quadro clínico, ele evoluiu para internação na UTI, que evoluiu com uma traqueostomia, hemodiálise, tá? Então, toda aquela depressão do sistema que a gente observa no quadro do agravamento do coronavírus. No 24º dia de internação, foi solicitado a avaliação do dentista, porque ele apresentava placa branca no dorso da língua. Então, diante desse quadro, na placa branca no dorso da língua, foi passado um antifúngico tópico e sistêmico para esse paciente, só que não houve uma regressão na primeira semana. Diante da não regressão, foi realizada uma cultura, tá? E nessa cultura observou fungo Saccharomyces. Diante dessa cultura, foi mantido o antifúngico. Então, manteve o antifúngico por pelo menos mais uma semana. Foi acrescido a higienização com clorexidina, então, higienização com clorexidina, mais o peróxido de hidrogênio, tá? E houve uma resolução quase que completa após 2 semanas desse exame inicial. Então, perto de 15 dias, ele teve uma resolução quase que completa, tá? Quando a gente pega o nosso quadro de evidência, então até agora nós estamos aqui embaixo nos relatos de caso clínico. Então nós estamos bem no início dessas manifestações, dos relatos das manifestações. Então dos relatos nós vamos começar a evoluir para alguns casos, relatos de vários casos. Então, desses vários casos, nós vamos começar a entender um pouquinho sobre essas manifestações e a gente espera que agora, em algum futuro próximo, porque a gente já sabe que tem vários centros já trabalhando com estudos de importância maior. Estudos de caso controle, corte, já vão começar tá aparecendo para a gente. Então, nós vamos começar a entender um pouco mais sobre essas manifestações, tá? Também aqui do Brasil, nós já tivemos um relato de vários casos, então nós já subimos um pouquinho na nossa evidenciação, tá? O Hospital Sírio-Libanês, lá de São Paulo, relatou 8 casos que foram positivos para RT-PCR. Esses 8 casos que eles tiveram, eles pegaram esses 8 casos de RT-PCR, e nesses 8 casos, eles apresentaram cultura para o herpes simples em amostra da saliva de 3 pacientes. Então, desses 8 pacientes, 3 apresentaram vírus de herpes simples na amostra da saliva. Tá? Então, isso associado aos achados desses 8 pacientes. Esses 8 pacientes apresentaram múltiplas úlceras aftosas de tamanhos variados, cobertos por membrana fibrinolenta.
são as características clássicas das úlceras da herpes. Então, a gente tem aquelas vesículas que vão se romper, formar uma camada fibrinolenta, tá? Que pode evoluir em área que não tenha contato com a saliva, que não é umidificada, como área necrótica, tá? E teve um caso que eles observaram área de petequia no palato, que é uma área de sangramento submucoso. Então, eles documentaram esses achados. Então, nós temos as áreas bem nítidas, bem evidentes, tá? Então, as áreas que ficam mais próximos da superfície, em que não tem contato direto com a saliva, que não são umidificadas, elas começam a evoluir com áreas necróticas, elas vão ressecando. As áreas de contato com a saliva, elas formam aquela camada fibrinolenta. Elas fazem aquela proteção fibrinolenta, tá? O que é um detalhe importante de todos esses casos? A proximidade dessas lesões com a área de contato com o tubo. Tá? Então, um desses pacientes ainda estava entubado. Então, nós vemos aqui no alto à direita, esse paciente ainda está com auxílio do tubo orotraqueal para ventilação, para ter um suporte de oxigênio, tá? E nos outros casos, no caso B, abaixo também tem o tubo, a gente vê um pedacinho do tubo aqui perto do B, os outros não. O único caso de petequia no B à esquerda já está desaparecendo, está bem próximo dos incisivos ali, mas estava bem já no finalzinho. Uma úlcera na língua, na esquerda aqui no A, esse ponto. Aqui. Tá? Então, o que foi importante desse achado? O fato da gente ter o vírus da herpes simples associado aos diagnósticos do RT-PCR. Então, isso reforça para a gente, mais uma vez, para a linha que quadro de depreciação do sistema imune ocasionado pelo coronavírus propicia as manifestações secundárias, principalmente vírus da herpes e da candidíase, que são manifestações oportunistas. Eles precisam que nós tenhamos um sistema imune bem debilitado para ter esse crescimento. Então, nós já estamos começando a subir nosso nível de evidência científica. Então, a gente espera que daqui a um tempo a gente retorne, a gente possa estar falando já com algo realmente concreto. Olha, o coronavírus tem como característica do vírus essa manifestação. Igual a gente pode falar que a herpes simples, o vírus da herpes simples, ele tem uma característica de manifestação, que são as lesões vesículo-bolhosas, que com o rompimento das vesículas vão formar aquela membrana fibrinolenta, tá? Da mesma forma que o herpes zoster vai ter a manifestação vesículo-bolhosa na cavidade oral, mas sempre unilateral, tá? O que é importante disso? Os estudos mais recentes já começam a mostrar que o coronavírus ele invade as células do nosso organismo por meio do receptor da enzima conversora da angiotensina 2. Tá? Então, o que a gente sabe sobre essa enzima? Ela está mais presente em órgãos como pulmão, rim, fígado e principalmente células epiteliais da língua, das glândulas salivares, do trato respiratório superior, sistema nervoso e músculo esquelético. Então, na nossa área de atuação, são as células epiteliais da língua, as glândulas salivares de todo o trato respiratório superior. Tá? Então, se a gente sabe
que o vírus ele vai penetrar nas nossas células, principalmente na mucosa oral, em função dessa vulnerabilidade, por que que o coronavírus não pode ter uma característica própria, como o herpes simples tem, como o zoster tem? Porém, para a gente determinar qual que é essa característica, nós vamos ter que ter os estudos com populações maiores, os estudos de coorte, nós vamos ter que ter os estudos longitudinais, que para quê? Nós vamos ter que determinar os pacientes de coronavírus, desse paciente de coronavírus, determinar as lesões, das lesões, para a gente poder determinar quais são essas características. Por quê? Porque até agora, grande parte dos achados que nós temos são de manifestações secundárias ao coronavírus. São manifestações de depreciação do sistema imune em que um vírus ou um fungo oportunista se manifesta, e não propriamente o vírus em questão, no caso, o COVID-2, tá? Então, sabendo disso, as lesões como petequias, por exemplo, as petequias, elas podem ser uma manifestação inicial do coronavírus. Então, quando tem a penetração inicial nessas células epiteliais, principalmente pela enzima conversora de angiotensina, eu posso ter extravasamento de sangue. Então, nós acreditamos que as petequias possam ser uma manifestação inicial, principalmente as lesões com relação vascular, tá? Mas a gente ainda não tem evidência científica suficiente para falar que elas realmente são ocasionadas pelo coronavírus. Todos esses eu coloquei só esses 3 estudos, só para a gente poder entender e a gente poder discutir. Mas existem vários, começaram a sair vários estudos, então, assim, em cima daquele estudo de Barcelona, vocês vão ver que tem praticamente mais de 20 cartas ao editor, assim, ou apoiando, justificando que realmente podem ser manifestações, e que ele realmente precisa de mais estudos para entender como que funcionam essas manifestações, ou a grande maioria falando que não, que são manifestações oportunistas em função da depreciação do sistema imune, tá? Mas os outros estudos que a gente encontra na literatura, eles mostram aparecimento de bolhas, aparecimento de úlceras, de eritemas, manchas brancas, só que a grande maioria não foi confirmada. Então, assim, não tem confirmação se elas são causadas pelo próprio coronavírus ou são decorrentes de infecções secundárias em função dessa depressão do sistema imune, ou principalmente em função decorrente do tratamento utilizado para combater o coronavírus. Então, esses pacientes que estão internados por um longo período têm um protocolo extremamente forte. O paciente entubado, ele não tem contato com líquido intraoral. Então, são mucosas ressecadas, são mucosas que já estão fragilizadas, já são suscetíveis para ter esse rompimento dessa camada de proteção. A nossa mucosa ela é protegida em função da lubrificação constante da saliva. Então, infecção aguda pelo coronavírus, junto com as medidas terapêuticas associadas, então, todas as medidas terapêuticas nós sabemos, o uso da máscara, todos aqueles controles, tudo. E a terapêutica medicamentosa dos pacientes já positivos para o coronavírus, elas podem levar ao aparecimento de lesões orais, principalmente as infecções fúngicas. Então, o que nós observamos na grande maioria
dos pacientes com manifestações orais relacionadas ao coronavírus. São as infecções fúngicas oportunistas, principalmente as candidíases. Então, as mucosas, as línguas brancas, já tem algumas publicações como língua de Covid, das línguas brancas, manifestações oportunistas, as mesmas manifestações que nós observamos nos pacientes imunocomprometidos, que a gente observa na candidíase. Na nossa experiência, nós já tivemos contato com 2 ou 3 pacientes que tiveram manifestação do coronavírus, foram internados, sofreram todo aquele tratamento, todo o estresse. Quando a gente fala isso, nós temos que levar em consideração que o paciente positivo, ele tem um estresse emocional também, que é o medo de morrer, o medo de passar para ente querido, esse ente querido morrer. Então, ele tem um estresse emocional muito grande que também contribui para diminuir esse sistema imune. Tá? Então, nós não estamos falando só de medicamentos e dos danos que o vírus causa no organismo, não, mas os danos psicológicos também têm uma importância nisso. Tá? As bacterianas oportunistas, tá? Então, a gente vê também infecções bacterianas oportunistas, muita infecção pelo vírus da herpes simples. Então, as infecções fúngicas e as infecções virais pela herpes simples são as mais comuns, até em função do grande número desses micro-organismos na nossa flora, tá? E muitas úlceras inespecíficas. Então, algumas daquelas úlceras que nós vimos nos casos lá de São Paulo, próximas aos tubos, pode ser por causa de ressecamento, atrito constante do tubo, então movimentação do paciente ou do tubo numa área que não está úmida, então pode causar um atrito e uma ulceração. Então, além da específica, a gente não consegue determinar, a gente não consegue associar, por isso que é tão difícil correlacionar isso como manifestação direta do vírus, tá? Então, dessa forma, o que nós devemos enfatizar com muita importância? O exame clínico odontológico. Então, nós, dentistas, nós, alunos, então, nosso exame clínico odontológico deve ter uma ênfase muito importante, principalmente para as doenças infecciosas suspeitas, tá? Então, as possíveis candidíases, as possíveis lesões vesículo-bolhosas herpéticas, tá? As possíveis petequias, que antes de 2019 não ligavam não causava nenhum alerta para a gente, a não ser por um possível imunocomprometimento pela AIDS, pela tuberculose. Hoje não. Hoje, no meio dessa pandemia, qualquer dessas alterações, elas deveriam nos atentar para a manifestação do coronavírus, principalmente pacientes assintomáticos, como uma medida de contenção dessa transmissão, tá? Isso é confirmado por exame laboratorial. Então, eu observei uma vesícula, observei essa candidíase, observei essas petequias. Um paciente que está bem, e não tem por que ele ter essas alterações, o ideal é que fosse confirmado com exame laboratorialmente, principalmente para descartar a infecção pelo coronavírus. Normalmente, dificilmente a gente vai ver com relação a candidíase no paciente bem, no paciente assintomático, tá? Mas as petequias, as vesículas bolhosas, eu acredito que elas possam ocorrer nesses pacientes assintomáticos. As candidíases a gente observa geralmente nos pacientes que já passaram por um quadro de imunossupressão relativamente importante.
nós devemos nos valorizar, dar muita importância para o cirurgião dentista, principalmente como parte da equipe multidisciplinar, hoje no atendimento aos pacientes hospitalizados, tá? Porque, Emiliano, sim, se quiser concluir, é porque tem duas perguntas no chat. Aí eu estava esperando você concluir, mas aí apareceu mais uma. tá joia. Eu acho que se não for esse slide o último, a gente é Não, o penúltimo, a gente concluindo o que você conclui. estava falando, que conclui Isso, só sua isso. fala aí, que eu faço a pergunta. Beleza. Porque o papel nosso dentro da equipe multidisciplinar hoje, desses pacientes hospitalizados, ele é extremamente importante. Primeiro, porque se a gente entender que essas possíveis manifestações podem ocorrer precocemente, a um quadro de imunossupressão, se a gente conseguir com esses nossos achados de serem comprovados à frente agora com os novos estudos que a gente acredita que vão vir, a gente pode antecipar a evolução de quadros de paciente, tentar melhorar isso, tá? A gente já consegue hoje, não é por causa do coronavírus, mas a odontologia no ambiente hospitalar, antes já conseguia reduzir drasticamente os quadros de pneumonia aspirativa nos pacientes traqueostomizados, nos pacientes com intubação orotraqueal, em função dos cuidados básicos diários de higienização oral. Então, aquela clorexidina que nós falamos, que foi realizada no paciente, o peróxido de hidrogênio, o fato de ter esse acompanhamento contribui muito para a melhora desses quadros, tá? Então, a gente deve bater muito nessa tecla e dar essa importância que, em alguns pontos, durante essa pandemia, ela não foi levada a sério. E, além disso, nós devemos manter o acompanhamento odontológico mesmo após a alta hospitalar do paciente. Por quê? Vários desses trabalhos mostram o aparecimento de lesões orais tardias. Então, manifestações orais como as candidíases, elas podem ocorrer bem depois da alta desse paciente. Por quê? Ele, mesmo depois da alta, ele tem um sistema imune muito comprometido em função do estresse que foi sofrido, estresse metabólico por causa de toda alteração. O estresse psicológico, então, os pacientes têm dificuldade de dormir, os pacientes têm dificuldade de alimentar. Então, isso tudo contribui para essas infecções oportunistas. Então, tardiamente, a gente observa o aparecimento dessas lesões. Lá na própria FADIPA, nós tivemos um caso de uma manifestação tardia. A paciente recebeu alta do hospital. Ela ficou internada por, se eu não me engano, 10 ou 12 dias. E 15 dias depois da alta, ela evoluiu com uma candidíase importante. E que já tinha recebido alta do hospital, ela não sabia onde recorrer, ela foi na faculdade, e nós fizemos o tratamento normal para o tratamento da candidíase. Então, na segunda semana, todos os sintomas já estavam resolvidos. E o que nós achamos que interessante no caso dela é que ela ainda estava com os sintomas da alteração do paladar, que é relatado com grande frequência com relação ao Covid. Depois do tratamento para a candidíase, essas alterações do paladar também foram resolvidas. Então, a gente também, nós não podemos afirmar que foi o tratamento para a candidíase que melhorou os sintomas do paladar, ou se o próprio recuperação do sistema imunológico ia melhorar e ela ia manter uma retomada gradativa do paladar e, com isso, melhorar
com relação ao quadro da candidíase sistêmica. Mas o tratamento, após o tratamento, ela teve essa melhora. Tá? Então, eu gostaria de agradecer o convite e agradecer principalmente a disponibilidade de vocês hoje, na sexta-feira, igual eu falei, com todos esses contratempos nos tentando aí para fugir dos estudos. E nós vamos abrir para as perguntas. Tá. Eu vou tirar a projeção, que aí eu consigo ir lendo as perguntas. Ah, então tá bom. Qualquer coisa, se for preciso, eu volto na projeção de novo. Começa a pergunta começa aí na do Roberto. Em cima não tem nenhuma, não. Aqui tem, você já respondeu. O COVID pode deixar alguma sequela na cavidade bucal. Ô, Roberto, então quando tem aquela manifestação inicial que nós falamos de entrada inicial, nós acreditamos que como manifestação, a gente pode ter as petequias, as lesões com relação ao quadro vascular, tá? O que nós temos observado com relação à publicação das possíveis manifestações são que essas possíveis manifestações, na grande maioria, estão associadas com infecções oportunistas, tá? Porém, o que a gente observa na prática e o que a gente vê em alguns relatos a alteração no paladar, a queimação e a dor na língua são uma constância, tá? Tanto em vários pacientes como em vários relatos. Então, isso a gente observa e a gente pode falar que tem uma alta incidência. Alteração no paladar, queimação e dor, principalmente na língua. Tá? Porém, a gente não tem nenhum estudo que possa ser comprovado como diretamente relacionado ao coronavírus. Eu já vi em alguns pacientes essa alteração, principalmente com paladar, dor e queimação, persistirem por até 45 dias. Da mesma forma, a gente também acredita que essas etapas são solucionadas, então tem uma melhora com a recuperação do sistema imune. Da Letícia, com quantos dias de sintomas o paciente começa a manifestar alterações na cavidade oral? Ó, Letícia, as petequias, a gente acredita que elas vão acontecer principalmente nos primeiros dias, quando tem o contato inicial com o vírus. Então, quando rompe essa barreira, quando tem a infecção inicial, tá? Então, as infecções, principalmente, que vão muito semelhantes com a petequia, a manifestação das petequias. As lesões vesículo-bolhosas e as lesões, principalmente as que assemelham muito à candidíase, aquela lesão que tem um despapelamento da língua, coloração branca, a gente observa mais tardiamente, uma maior evolução da lesão, tá? Então, as lesões vesículo-bolhosas, geralmente nos relatos, elas vão estar a partir do 10º dia,
E as lesões, principalmente da candidíase, a gente observa após 15º dia. E nós tivemos manifestações tardias, então, igual que a manifestação que nós tivemos lá na faculdade, a paciente já tinha 15 dias de alta hospitalar, e ela ficou 10 dias internada, então a gente pode calcular aí em torno de 25, quase de 30 dias pós o contato. Tá? Da Larissa, trabalho em unidade de terapia intensiva. O que temos visto são pacientes pós-Covid com a grande maioria das alterações citadas. Enquanto estão com infecção instalada, quase não vemos as alterações. Isso mesmo, Larissa, a grande maioria dos relatos, dos estudos são isso. Então, as lesões vesículo-bolhosas e as lesões fúngicas, geralmente elas acontecem bem tardiamente, tá? As lesões vasculares, que a gente acredita que ela possa acontecer precocemente, mas não tem estudos comprovados, então vai ter que sair algo aí para reforçar isso, tá? Então, o acreditar nessas lesões vasculares é em função do que o vírus causa no nosso organismo e pelo que vírus parecidos, não vírus iguais, mas que manifestações na cavidade oral de alguns vírus que a gente observa, tá? Mas a grande maioria são naqueles pacientes que já estão a um período mais avançado, com a depressão do sistema imune, já pacientes que já tiveram que ser submetidos à traqueostomia, tá? Então isso a gente observa com uma frequência maior. E eu acredito que nos próximos meses nós vamos ter estudos bem importantes com relação a isso, porque depois que saíram as primeiras publicações, isso ligou um radar para vários grandes centros. Qual o momento ideal para trocar a escova de dentes do paciente confirmado para o Covid-19? Da Letícia. Olha, Letícia, nós temos que imaginar 2 pontos importantes aí com relação à troca da escova, tá? Principalmente aí no caso do Covid-19. Primeiro são nas manifestações sistêmicas. Então, nós podemos estar transmitindo entre 12 e 14 dias, né? 2 a 14 dias, desculpa. Então, eu acho que seria prudente a gente realizar essa troca, no caso positivo, pelo menos após esse período, tá? Para você evitar a chance de inoculação, de aumentar a carga viral, tá? Apesar da gente saber que em determinadas superfícies ele tem uma vida não tão longa. Então, eu acredito que essa troca de escova para um paciente positivo, ele deve girar em torno de 3 semanas, tá? Se a gente pensar no tempo em que a gente consegue transmitir carga viral. Tainara, com quanto tempo o paladar e o olfato pode voltar após Covid? Olha, Tainara, o que nós temos de relato, nós temos relato de até na literatura de
Eu posso até estar enganado, mas eu já vi de até, se eu não me engano, 45 dias, tá? Mas nós estamos falando, são alterações sistêmicas individuais, né? Então, cada um vai ter um padrão de resposta. Quando a gente fala, aí a gente pode abrir uma outra linha de raciocínio, de discussão, para a gente poder pensar. Por exemplo, igual essa alteração do paladar, essa alteração do olfato, em termos de permanência por um período. Aí a gente começa a discutir, a pensar com relação a o que causa a herpes zoster. A herpes zoster aloja um determinado trajeto nervoso, um trajeto no nervo, tá? Então a gente imagina, a gente pode sugerir, e existem algumas linhas apoiadas nisso, que a manifestação com relação à alteração ao paladar, alteração ao olfato, são de acometimento desses feixes nervosos em função do coronavírus, tá? Mas também é algo que demanda mais estudo e mais comprovação científica. Então, agora, nós estamos bem no início de tudo, então é bem discutindo tudo muito, muito no início, muito no começo. Eu acho que era a última. Então, olha só, o que eu espero? Eu espero que no futuro bem próximo, ou eu, ou outro colega, tomara que a gente volte com muito mais evidência, com muito mais achado, para poder ou afirmar algumas coisas que a gente já vem falando, ou para derrubar muita coisa que nós estamos falando, mas que eu espero que tenha algo concreto para reforçar nosso tratamento, para ajudar essa situação, para a gente poder passar por isso mais rápido, de uma forma melhor, tá? E à medida que essas evidências forem aparecendo, com certeza, quem é do nosso convívio aí, nós estamos, no final da apresentação aí, tem o meu e-mail, então a gente fica aberto para um canal aberto aí para isso e até mesmo para discussão. É mesmo para discussão, porque agora está tudo no início, nós estamos caminhando em cima de muita pouca evidência que a gente tem. Pode finalizar, doutor Emiliano? Pode, fica à vontade. Em nome do CRO, né, e da ALAP, a gente te agradece pelo tempo e por ter compartilhado o que o senhor sabe com a gente. E obrigada a todo mundo que participou. O certificado, o o CRO geral mesmo lá de BH que libera. Provavelmente vai estar no site, mas a gente precisa do nomezinho para conferir aqui. Então, quem não mandou, manda no chat. E, e é isso aí. Alguém tem mais alguma dúvida? Pode encerrar a reunião.
Obrigado para todo mundo, então. Boa noite. Obrigada, professor. Boa noite.